Quais os grandes desafios do movimento sindical e particularmente da CUT atualmente? Bom, eu não tenho dúvida que os desafios são vários, na verdade, que nesse momento está colocado para o conjunto da classe trabalhadora e em especial para a CUT. Eu diria que do ponto de vista mais geral é nós enfrentar a crise internacional e conseguir dar resposta a essa crise sem deixar com que, mais uma vez, os trabalhadores acabem pagando a conta da crise. Ou seja, mais uma vez, o capital, os grandes empresários, especialmente os grandes grupos econômicos, tentam cobrar essa fatura dos trabalhadores. Então, o grande desafio da CUT e da classe trabalhadora nesse momento é enfrentar de forma organizada para que nós mesmos não acabamos pagando por essa crise. Nesse sentido, tem alguns desafios que especialmente aparecem nesses momentos, que é a tentativa de redução de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E nesse momento está na pauta, por exemplo, o debate da terceirização, que para nós é um debate bastante difícil, porque há toda uma avalanche de consolidação da terceirização no mundo, em especial no Brasil, mas que aqui no Brasil não tem nenhuma regulamentação, a não ser ainda um enunciado do TST que garante o mínimo de regulamentação. Mas, na verdade, a grande maioria da terceirização no Brasil está desregulamentada. Portanto, regulamentar a terceirização é um grande desafio. Mas, infelizmente, um projeto que está caminhando, está tramitando no Congresso Nacional, é um projeto que não atende, do nosso ponto de vista e as nossas necessidades sobre o que nós queremos em relação à regulamentação da terceirização. Ou seja, este projeto, se aprovado, ele acaba aprovando uma reforma trabalhista que retira direito do conjunto da classe trabalhadora. Então, esse é um dos exemplos dos desafios da classe neste momento. O segundo desafio para o conjunto da classe é o tema do fator previdenciário, que também, ao longo dos anos, vem retirando e reduzindo o direito dos trabalhadores, especialmente daqueles que se aposentam, e que, portanto, nesse momento, acabar com o fator previdenciário, modificar essa estrutura de aposentadoria no regime previdenciário, ele é fundamental para nós e por isso que é um desafio para nós também nesse momento. Existe uma fragmentação do movimento sindical, ao mesmo tempo que ocorre um movimento contrário nas empresas, que se unem em grandes conglomerados. Isso acaba enfraquecendo o movimento sindical? Sem dúvida. Não temos dúvida que, na medida em que os trabalhadores se dividem, quem acaba se fortalecendo são os grandes grupos econômicos, são os empresários. No Brasil, infelizmente, a atual legislação sindical dá preferência ou incentiva, na verdade, a divisão em sindicatos. E, infelizmente, o tema sustentação financeira é o principal motivador para que haja essa divisão entre os trabalhadores, criando vários sindicatos. Ou seja, o atual modelo de financiamento, a partir do imposto sindical, aquele imposto, a própria palavra diz, onde o trabalhador não tem opção a não ser pagar, porque ele é descontado na folha de pagamento uma vez por ano, no mês de março de cada ano, acaba motivando, portanto, pseudos dirigentes a formar sindicato e, com isso, recolher o imposto sindical. Então, este é um problema que nós, da CUT, historicamente combatemos, o imposto sindical, porque entendemos que ele tem sido e tem servido como instrumento de divisão da classe. Você acredita que o sindicalismo brasileiro está vivendo um novo momento, um momento diferente? Na verdade, não só o sindicalismo brasileiro, mas o sindicalismo mundial vem vivendo um momento de muita transformação. É claro que essa transformação não se dá só no movimento sindical. Na verdade, o que se transformou ao longo dos últimos anos é o mundo do trabalho. O processo de informatização, o processo de reestruturação da produção e a reestruturação do mundo do trabalho nos últimos anos obrigou e tem obrigado com que também o movimento sindical precisa se reestruturar. Não necessariamente nós conseguimos acompanhar essa reestruturação na mesma velocidade. Nós tem questões que nós não estamos conseguindo dar resposta às profundas transformações que ocorreram no mundo da produção, no mundo do trabalho. Por exemplo, nós precisamos avançar em muito no Brasil, especialmente a organização por local de trabalho, que é um instrumento muito importante, seja aí na iniciativa privada, seja aí no setor público. Esta organização possibilita com que possamos, pelo menos, incidir na velocidade
que vem acontecendo no mundo do trabalho, para que essa velocidade seja minimamente adequada, né, à capacidade dos trabalhadores responder, né, com organização, com potencialidade para não perder direitos e para não tornar cada vez mais os trabalhadores refém desse novo modelo de produção. Então, portanto, não tem dúvida, né, de que o movimento sindical brasileiro precisa, né, se atualizar às transformações que ocorreram no mundo da produção, no mundo do trabalho de forma geral. Quintino, a CUT ela fala em campanha para combater a criminalização da luta dos trabalhadores, né? Como tem se dado como tem se dado essa criminalização? Bom, na verdade tem várias formas de criminalizar o movimento sindical, de criminalizar as ações mais geral do movimento sindical. Hoje, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho precário é uma forma de criminalização. Por isso que a CUT, em especial nesses últimos períodos, tem implementado, tem se associado à grande campanha mundial, começada pela OIT e depois pela nossa Confederação Sindical Internacional, que é a campanha pelo trabalho decente, para que possamos, né, reduzir, digamos assim, o que tem de trabalho indecente, o que tem de trabalho precário no mundo. E hoje, quando a gente fala de trabalho decente, nós não estamos falando só de combater o trabalho escravo ou o trabalho infantil, mas também nós estamos falando de garantir os direitos dos trabalhadores, que as leis sejam respeitadas, que o direito à organização sindical, o direito à sindicalização, o direito à representação sindical também seja respeitado. Isso para nós também é trabalho decente, isso para nós também é evitar a criminalização. E tem, evidentemente, a criminalização mais presente, mais palpável, que é, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, tanto os empresários, como muitas vezes parte do Estado, usam o aparelho de Estado repressor, seja a polícia, seja o judiciário, exatamente para impedir que os trabalhadores se organizem, para impedir que os trabalhadores façam a sua luta social e a sua luta por direito, por ampliação e melhoria das suas condições de vida. Um elemento importante a ser destacado aqui é o instrumento utilizado pelos empresários, que é um instrumento jurídico, que é o interdito proibitório, que tem sido muito utilizado nas campanhas salariais, mesmo no setor público esse instrumento tem sido utilizado, e o outro instrumento utilizado é a criminalização da greve, ou seja, buscar decisões judiciais que muitas vezes impedem a greve, porque obriga ter 95%, 80% do efetivo trabalhando, ou seja, isso na verdade é um impedimento da greve e não o direito constitucional, que é o direito da greve respeitado. Por isso que tem várias formas aqui, né, de interpretação e de ação por parte do Estado e dos empresários em termos de criminalizar o movimento sindical de forma geral no Brasil. Nós estamos já no finalzinho do mês de setembro, né? Você acredita que é possível fazer um balanço nesse ano 2012? Bom, é difícil fazer um balanço, podemos fazer um balanço das ações, né, mais de mobilização que nós desenvolvemos esse ano e, por outro lado, precisamos fazer um balanço parcial ainda do ponto de vista do que foi as campanhas salariais, que é um tema importante para o dia a dia dos trabalhadores, ou seja, a situação do salário, a situação das melhorias das condições de vida dos trabalhadores é o que certamente mais toca no dia a dia, o que mais motiva os trabalhadores a se associar ao sindicato, a estar presente no sindicato, a compreender e a participar da luta sindical. Eu diria que do ponto de vista mais geral das mobilizações, eu compreendo que nós conseguimos pelo menos fazer dar resposta aos grandes desafios desse ano com mobilização. Recentemente, no dia 5 de outubro, nós estivemos em Brasília com uma grande marcha junto com os educadores, junto com a nossa Confederação da Educação, junto com os sindicatos de educação de todo o país, dando resposta, por exemplo, a esse problema do piso nacional, do Plano Nacional de Educação, da carreira dos trabalhadores de educação, assim como também a pauta mais geral dos trabalhadores. Do ponto de vista mais econômico, nós estamos exatamente num mês importante e decisivo, que é o mês onde tem várias categorias importantes do nosso país em campanha salarial, né? Nesse momento a greve dos bancários, nesse momento a greve, né, dos Correios, nesse momento a mobilização dos petroleiros, ainda é um processo a ser avaliado
posteriormente, né, para a gente poder ter uma dimensão de qual será o ganho que essas grandes categorias terão em termos de salário, em termos de recomposição, né, do poder de compra dos trabalhadores. Eu diria que aquilo que acumulamos até agora, dos acordos coletivos nacionais, ou mesmo das convenções coletivas que fizemos, nós conseguimos pelo menos recuperar parte, né, do ganho que os empresários tiveram, ou seja, recuperamos parte da produtividade, parte da lucratividade. Agora, está muito aquém ainda. Não tem dúvida de que, se comparar o lucro de um banco com o salário de um bancário, né, a diferença é astronômica. Por isso que é preciso ainda aguardar, né, esse momento das campanhas salariais para fazer um balanço mais completo do ponto de vista econômico para os trabalhadores esse ano. E pode-se falar nas expectativas para o ano que vem? Eu diria que o ano que vem será um ano melhor que o ano de 2012. Né? A economia começa a dar sinais de recuperação. Nós vivemos um ano de 2011 muito ruim, né? E o ano de 2012 não é muito diferente. Nós devemos fechar um ano ainda com baixo crescimento econômico, né? E se tem um baixo crescimento econômico, tem poucas perspectivas também de ampliar os ganhos. Né? Isso não quer dizer que crescimento econômico seja igual à distribuição de renda. Infelizmente não é assim no Brasil, não é assim em parte nenhuma do mundo. Mas é evidente que se tu tens um crescimento econômico maior, a perspectiva de elevar os ganhos, a perspectiva de ampliar um pouco mais a distribuição de renda, ela é muito melhor. O cenário fica muito melhor, as perspectivas, o estímulo, a autoestima das pessoas fica muito maior. Agora, as perspectivas para 2013 é de que a economia, né, retome o crescimento, o mercado interno se fortaleça novamente, até porque medidas que estão sendo tomadas, como por exemplo, uma medida importante, que é a redução da taxa básica de juros, que vem numa sequência aqui de redução, em que pese ainda um dos juros mais altos do mundo, mas dê um sinal positivo para a economia, que é uma trajetória nos últimos meses de queda. E isso evidentemente vai refletir na economia, no crescimento, no investimento e na produção do próximo ano, e por isso que a nossa expectativa é que o ano de 2013 seja melhor para os trabalhadores, seja melhor para a sociedade de forma geral.